Olá, boa noite. Olá! Gente, ó, tô entrando atrasadinha porque a Neném deu uma chorada. Ai, meu Deus. Deixa o Olha, coração da mamãe como? não, essa fase e a gente se desdobra, né, Daphne? A gente fica, Nem fala. ainda mais essa tripla jornada, né? A mãe, ainda o tribunal e agora de E o professora, realmente muito. mentora, É isso exatamente, aí. né? É isso Então, aí. Mas é muito bom. Em todos os campos eu me sinto muito recompensada. Mas tem noite que ela demora um pouquinho mais. E olha que eu já sempre coloquei esse horário da live bem mais pra frente, pra dar tempo, né, dela ficar tranquila e tal. E ela já tava meio que dormindo, mas eu acho que ela ouve às vezes eu me movimentar. Aí pronto, já era. sempre, com certeza. Gente, sejam todos muito bem-vindos, doutora Paula, doutora Cláudia, doutora Juliana. Ó, hoje eu tô aqui com uma convidada, gente, vocês não estão entendendo a convidada que a gente tem aqui. Eu vou, inclusive, dar a oportunidade dela contar um pouco pra gente desse baita currículo que ela tem, tá? Doutora Lê, que ela falou que eu posso chamar ela de doutora Lê. Com certeza. Não precisa nem do doutora. Eu sou totalmente avessa a essas formalidades, Então, né? A gente sabe que existem momentos que são necessários, né? sim. Mas eu acho que entre nós não Então, tem isso. tudo perfeito, porque hoje o nosso papo é sobre gestão jurídica. Então, eu quero, Ale, que você conte pra gente qual é a sua formação, sua especialização, qual a sua experiência nessa área. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho OAB há 23 anos e montei meu escritório e, infelizmente, naquela época, eu não tinha as devidas informações e ferramentas para ter o meu próprio escritório. Ou eu fazia um concurso público, ou eu trabalhava para uma grande banca. Essa possibilidade de você ter o seu próprio escritório era pouquíssima. E eu arrisquei. Arrisquei e não fui feliz. Então, eu gosto de contar porque a gente aprende. Aprendi. Não é? Exatamente. Então, quando aconteceu isso comigo, claro que eu fiquei muito frustrada, eu cheguei a desistir do direito. Uhum. Fiquei anos afastada e agora já tem mais de 10 anos que eu voltei. E aí, sempre eu trabalhei no aeroporto. Durante toda a minha faculdade, minha pós-graduação, enquanto eu tive o meu escritório. Como eram 6 horas por dia, eu conseguia conciliar. E quando eu fechei o escritório, eu fiquei somente no aeroporto. Eu era supervisora de aeroporto, então eu precisava treinar e ensinar os procedimentos para os novos funcionários, fazer gestão de pessoas, gestão de horário, os voos tinham que sair no horário. Então, essa parte da gestão teve presente assim, em toda a minha vida. Claro, no aeroporto, né? E aí, quando eu voltei para o direito, eu voltei justamente para essa área. Eu fui contratada para fazer a gestão de imóveis. Logo que eu voltei para a área. Voltei e aí comecei a fazer gestão, fiquei 2 anos. E aí depois eu fui me associei a um escritório. Até que então meu marido foi transferido para Campos dos Goytacazes, onde eu moro hoje. E aí quando eu vim para cá, eu falei, eu não vou montar escritório físico, vou fazer meu escritório online. E aí desde então eu tô com meu escritório online. E ano passado eu fui convidada para fazer a gestão de um escritório que tem mais de 2.000 processos e advoga só para empresas. Então, assim, está sendo um aprendizado constante, né? Eu estou fazendo pós-graduação em gestão de escritório, MBA em gestão de projetos e processos. E interessante, porque quando eu estava na aula do MBA, aula ao vivo, um dos colegas me perguntou, falou assim, Alessandra, advogado fazendo um MBA de gestão de projetos e processos, eu não consigo fazer essa conexão. Eu falei, pois é, processos, a gente não cuida só dos processos jurídicos. A gente precisa cuidar dos nossos processos internos, mesmo eu sendo eu escritório. Você precisa ter ali o seu fluxo de trabalho, principalmente você sendo eu escritório, porque a gente sabe que é muito mais desafiador. Você ser o seu próprio chefe, se é algo que te incomoda, você vai procrastinar até o último minuto. Verdade. E quando você estabelece rotinas, você estabelece o seu fluxo de trabalho, não vou dizer para você que resolve 100%, tá? Mas assim, ajuda. Muito. E isso é um exercício diário. Você sendo sozinho,
É um exercício diário. E você fazer gestão de projetos, vou trazer uma analogia. Quando um cliente chega para nós com uma demanda, tem ali o dispositivo legal. Só que qual é a máxima do direito? Depende. Uhum. Então você tem que entender como você vai adequar a necessidade do seu cliente com a lei e oferecer para ele a melhor solução. Isso não deixa de ser um projeto. Tudo na nossa vida é um projeto. O Help Juris é um projeto. Então, assim, para mim faz total sentido, principalmente nessa área de gestão, porque a gente está lidando com projetos o tempo todo. Planejamento estratégico. A gente acabou de fazer um evento online agora sobre planejamento estratégico. É um projeto. Então, tudo está interligado. A gente vai ali fazendo, né, as conexões. E aí, gente, vocês podem estar perguntando, ai, Daphne, que assunto super interessante, eu achei demais para o meu escritório e tal. E onde é que entram as custas nessa parada? Porque o Help Juris fala de custas, né? Em que se conectam esses dois assuntos? E, gente, vocês não têm noção. Eu tive uma conversa com a Alê na segunda-feira, né? A gente quis ter uma primeira conversa, uma primeira reunião, até para a gente entender realmente essa conexão. E a gente ficou chocada do quanto havia de conexão entre os dois temas. Porque as custas vão influenciar, e ela vai conseguir explicar para a gente muito melhor, vão influenciar diretamente em todos esses projetos que ela está falando. Né? Ela vai influenciar demais no seu relacionamento com o cliente, nessa questão do encantamento que você quer, né, oferecer para esse cliente, para que ele possa ser fidelizado. Enfim, em muitos aspectos, as custas processuais, você saber as custas processuais, vai trazer muitos benefícios para a gestão do seu escritório. Não é isso, Alê? Não foi isso que a gente conversou? Total, total. Quando a gente fala em custos, as pessoas logo falam, o controle financeiro. Sim, até envolve o controle financeiro, mas eu vou te dizer que não é o ponto focal, não é o financeiro. O ponto focal é o nosso cliente. Uhum. A gente sem cliente, a gente não trabalha. E o que acontece? Eu até conversei com a Daphne, né? A gente conversou porque eu estou trabalhando para uma empresa e é direito do consumidor. Então, as custas que eu recolho é recurso eliminado, é juizado. Então, eu falei para ela, olha, é muito crítico, porque o recurso denominado, se a gente recolhe errado, é deserto, acabou, morreu, foi para conta. Né? Mas voltando para o cliente. O cliente é o centro do nosso escritório. E quando você precisa cobrar, explicar para o cliente que a gratuidade de justiça pode ser indeferida, você já tem que dizer para ele a possibilidade, uma média de quanto ficariam essas custas. E não fala, não, eu acho. Não, você não acha. A média das custas, quando é indeferida a gratuidade de justiça, é X. E deixar muito bem alinhado com o cliente. Alinhar as expectativas com o cliente. Com certeza. Assim, a nossa profissão é baseada na confiança. Então, se você não estabelece uma relação de confiança e transparência com o seu cliente, vai Perdeu ser horrível, né? Perdeu ali. E vou além. Uhum. E vou além, né? Aí, ok, a gente fala com o cliente, a gente explica para o cliente que a gente vai pedir a gratuidade e que pode ser indeferida. Estou falando isso no âmbito, gente. Né? Eu não milito na área de família, previdenciário, nada disso. Então, estou falando que na vivência que eu tenho, né? Que eu tive até mesmo antes de eu começar a só focar em gestão. Então, estou trazendo a experiência, né, que eu tive. Uhum. Você fala para o cliente e você vai deixar ali alinhado com ele. Olha, eu vou pedir, a média de custas é isso. Quais são as ações que a gente pode fazer se o juiz indeferir? A gente pode pedir parcelamento de custos. A gente pode pedir para pagar ao final. Você dá todas as possibilidades. E um ponto importantíssimo, né, aqui no Rio de Janeiro, é que, dependendo do valor da causa, se você fizer um SEJUSC, você consegue 1% a menos nas custas. Então, isso também... Importante. Gente, isso que a Lê está falando é o seguinte, a taxa judiciária, né, que é aquele valor, um dos valores que compõem as custas processuais aqui no Rio, a taxa judiciária, ela representa 3% do valor dos pedidos que você está formulando na sua inicial, tá?
Só que existe a possibilidade de você reduzir esse percentual para 2%. Caso você comprove documentalmente que antes de você propor a ação, que você tentou fazer uma solução, né, extrajudicial consensual pelo Sejusc ou pelas plataformas que são oficialmente reconhecidas pelo Tribunal de Mediação e Conciliação. Inclusive, olha, existe plataforma online, tá? Para quem, de repente, não é da capital, né, que está aí no interior, existe a possibilidade de você tentar isso online. Tem lá no site do tribunal, tá? Se você der uma pesquisada lá, tem essa possibilidade e pode trazer uma diferença tremenda para a sua ação. Inclusive, tem uma história dessa semana que aconteceu ali, que você vai ver. Você que trabalha muito aí com empresas, é possível que já tenha passado por uma situação assim. Inclusive, os autores nem eram uma empresa, tá? O réu era uma empresa, mas os autores tinham feito um negócio jurídico com essa empresa e ela não cumpriu com o contrato. E aí eles entraram com a ação, né? Querendo rescindir esse contrato e receber os valores e tal relacionados a esse contrato. A questão é que o contrato tinha um valor de quase 7 milhões de reais. E aí é 3% disso. Só que o advogado, o que ele fez? Que é o erro mais comum, tá, gente? Olha só, que interessante. Se você já erra isso na hora que você está ali apresentando essa possibilidade para o seu cliente, olha o baque que você vai ter na sua relação de confiança com ele. Ele não recolheu pouco, não. Ele recolheu 60 mil de taxa judiciária. Tá? Entrou lá com a ação, na hora que eu abri, eu falei, caraca, 60 mil. Aí fui ler, né, com muita atenção e tal. Só que ele deu um valor para a causa. Ele deu um valor para a causa de 1.800.000, foi um valor parecido com isso. Só que a taxa judiciária ela não é calculada sobre o valor da causa. Ela é calculada sobre o valor dos pedidos. E ele pedia claramente esse valor de 6.900.000 e tal. Que 3% disso dá 240 e tantos mil. Só que a taxa máxima aqui do Rio, atualmente, é 77 mil e alguma coisa. Ou seja, eu tive que intimar para recolher a diferença, que foi de quase 18 mil reais. Então, imagina essa situação, Alê. Você está no escritório, vocês entraram com aquela ação, que é uma situação extremamente grave para aquelas duas pessoas que fizeram aquele negócio jurídico, tá? Que estão com problema ali para receber, estão precisando rescindir, enfim, envolver um imóvel, né? E eles desembolsaram 60 mil e você chega com a notícia que precisa de mais 18 mil. Não, isso, assim, é péssimo. E aí a gente tem dois caminhos, né? A gente até conversou sobre isso. Quem trabalha com empresa, né? E processos, não só empresas. Esse caso, por exemplo, de advogados que lidam com processos de valores muito altos. Existe o seguro, né? O seguro de responsabilidade civil. Uhum. Mas não para as custas. Só, né? Importante frisar isso. Importante frisar, com certeza. Né? Não para as custas. Uhum. E aí você vai passar para o seu cliente e vai falar, e agora? 18 mil. Né? É muito complicado. Isso deixa a relação muito abalada. E aí eu vou te falar, o que esse advogado, com certeza, experiente, e quem está começando. Eu adoro um mapeamento, eu adoro essas coisas. Né? E aí, o que eu mais escuto é, mas Alessandra, eu tenho 2 processos, eu tenho 3, não importa quantos processos. Você fazendo isso do início vai facilitar a sua vida. É o que a gente chama de jurimetria. Você vai ter ali uma métrica. Vou trazer a minha realidade. Juizado, 5º juizado da Barra da Tijuca. A gente já tem ali a média de condenação. A gente já tem a média. Se vai levar improcedente, a gente consegue fazer essa média. Uhum. Então, se você começa agora a fazer esse estudo com os processos que você tem, quando o cliente te procurar e você distribuir a ação, você já pode falar para ele, olha, caiu nesse juizado, nessa vara, e aqui pelo o histórico e contra dados não há argumentos. Não é achismo. Tá ali, são números, são métricas. Uhum. E aí você vai falar para o seu cliente, olha, tá aqui. A chance da gente não conseguir, até mesmo a gratuidade de justiça. A gente já consegue ter isso mapeado. Com certeza. Ou mais documentos. O juiz, ele segue uma linha de raciocínio, gente. Ele tem uma equipe que trabalha ali com ele. Ale, eu trabalhei 4 anos em gabinete, assessorando o juiz, em vara civil também. E
Normalmente, o que o juiz faz? Ele senta com a equipe e ele estabelece mais ou menos os parâmetros do que ele tem como, né, como a lógica dele para gratuidade de justiça. Olha, gente, se chegar aqui, pessoa com contra-cheque até X reais, pode dar gratuidade de justiça. Passou disso, vocês vão analisar tais e tais documentos, vai pedir tal e tal documento, não sei o quê. Ele bota uma lista do que você tem que observar, do que essa pessoa vai ser intimada para trazer. Exatamente. Você começou a falar exatamente isso. Você já consegue identificar quais são os documentos que você vai precisar juntar. E isso economiza tempo. Muito tempo. Porque, ao invés de você esperar o juiz pedir para você juntar, você já vai saber. Você ali na época com a inicial instruída com tudo isso. Gente, olha só, eu trouxe numa aula ali há um tempo atrás um comparativo de 2 ações de busca e apreensão de alienação fiduciária, tá? Eram 2 ações, assim, praticamente idênticas, porque essa ação ela é tipo um modelão mesmo, né? Por todos os escritórios que têm esse tipo de ação, a ação é praticamente idêntica. E numa dessas ações, o advogado observou direitinho as regras e recolheu as custas corretamente. Já se adiantou, entrou com a inicial, com essa greve de paga, informada, vinculada, tudo perfeito, tá? E na outra ação, o advogado recolheu, aliás, ele começou sem recolher nada, aí ele foi intimado para apresentar a greve, apresentar as custas, apresentou errado, aí foi intimado para complementação, para só então a inicial dele ser aberta a conclusão para o juiz apreciar o pedido liminar. Diferença gritante. A ação que veio com tudo certinho, em 5 dias tinha liminar deferido e estava saindo um mandado de busca e apreensão. 5 dias. Eu estou falando do processo idêntico na mesma vara, com a mesma equipe, com o mesmo juiz, com o mesmo tribunal. E na outra, que o advogado não se atentou para a questão das custas, ele levou 6 meses para ter a primeira decisão no processo. E aí? Para ter a liminar. Exatamente. E aí a gente vai para onde? A gente já falou do impacto das custas com o cliente, né? Com a transparência, com a fidelização, a gente já falou. Esse exemplo que você está trazendo é perfeito, vai impactar onde? No financeiro do escritório. Por quê? Porque quanto mais tempo você trabalhar e receber ao final, normalmente, mesmo esses grandes escritórios que cobram, às vezes, uma taxa de manutenção processual, mas realmente o montante, o que faz a diferença é o percentual no final. Então você acaba com o teu financeiro. Você vê em 5 dias teve uma liminar deferida e o outro se arrastou há meses. Outra, ainda nessa parte do financeiro, eu quero trazer um exemplo muito importante. Parcerias, para nós advogados, é incrível, networking, sem dúvida. Entretanto, todavia, você precisa ter muito cuidado com as suas parcerias. Eu vou contar o que aconteceu com uma cliente, assim, muito complicado. Fez uma parceria numa ação de família. E por algum motivo, a outra ação tinha que ter pedido a desistência. E não pediu a desistência. E aí o que aconteceu? O juiz mandou pagar as custas. As custas. Só que piora mais um pouquinho. Piora. Não se pediu desistência, não se olhou, ficou lá no limbo. Quem recebeu a cobrança, vamos colocar assim, foi o cliente, que já estava inscrito na dívida ativa. Porque, gente, a cobrança vai para o cliente, tá? Não vai para o escritório do advogado, não. E aí, agora os 2 pontos se unem. O financeiro e a confiança do cliente. E aí, o que ela fez? Ela pagou do bolso dela. Nossa. Por quê? A cliente entrou em contato, na parceria, no contrato de parceria, não tinha nem nada sobre custas, numa situação dessa. Puxa vida. Então, assim, e aí junta. Então, você vê como está interligado. E quando você faz esse estudo que eu falei, esse mapeamento que eu falei, você já consegue, inclusive, fazer um provisionamento de quando você vai receber. Porque se você... É maravilhoso. Claro, né? É uma média, é uma provisão. Mas você consegue, você caiu no 5º juizado lá da Barra. Você já consegue ter a média de tempo que leva o processo. Você já consegue entender quanto o juiz, qual o percentual dá no dano moral. Se ele faz
a devolução do dano material ou não, Uhum. se ele dá em dobro ou não. E aí você consegue já fazer essa provisão do financeiro do teu escritório. Mas, claro, para isso você tem que ter os dados. Com certeza. Não é a gente Porque fazer senão por você trabalha sempre no escuro, né, Ali? Eu acho que Exatamente. a questão toda é essa. Quando o advogado ele está atento a essa questão de gestão e ele está organizado, ele tem esse estudo, como você está falando, que eu achei incrível, eu acho que realmente faz muita diferença para os escritórios, ele consegue ter ali uma organização, ter uma previsão, como você falou, né? É lógico, gente, que os processos é quase que como organismos vivos, né? Tudo pode acontecer. Porque você é uma relação ali, né, entre as partes. Então você não é a única parte, tem o réu, e é meio imprevisível. De repente ele vem com alguma coisa que você não estava esperando. Podem acontecer coisas que não estavam no script. E aí você vai sair um pouco fora dessa previsão. Mas determinados tipos de ação, por exemplo, ação de consumidor, essas ações, como eu estava falando, uma busca e apreensão de alienação fiduciária, muitos tipos de ação cíveis, elas têm sim uma previsibilidade, elas têm um passo a passo, né, que normalmente elas seguem ali. Então, quando o advogado ele tem essa organização e ele tem isso, especialmente ali com relação às custas processuais, ele ganha muitos meses em cada processo. E isso significa muitos meses a menos para o recebimento E final assim, dos honorários. essa questão. Né? Então, dá para se organizar financeiramente, dá para você ter outro tipo de visão do seu trabalho como advogado. Sem dúvida. E outra, qual é o nosso maior ativo? É o nosso tempo. O nosso maior ativo é o nosso tempo. E eu vou te falar uma dor que eu vivo até hoje. Fazer uma guia de recurso inominado, eu passo mal, gente. Eu não faço tranquilamente. Né? Gente. E aí eu olho de novo, refaço. E aí ligo isso antes de conhecer o método Help Juris. Aí sim. Né? E aí o tempo que a gente perde buscando informações que a gente não tem é muito grande. É muito grande. E às vezes a gente até acha a informação, mas não sabe se é a real, porque tem isso também, né? Tem isso. Infelizmente, as custas aqui no estado do Rio, elas têm uma regra que é muito confusa, tá? Porque não tá tudo muito claro, não tá tudo no mesmo lugar. Você tem as duas leis, que são as que de fato regem as custas processuais, que é a Lei 3350 de 99, que fala sobre as custas, e tem o Código Tributário Estadual, que é onde a gente tem a previsão da taxa judiciária. Só que, você vê, o Código Tributário é de 75, a lei é de 99. De lá para cá, foram surgindo inúmeros atos normativos, avisos, até processos administrativos, em que o tribunal tem pareceres e entendimentos que ele vai trazendo isso para os modelos de custas. Então, realmente, para quem não faz isso o tempo todo, a pessoa fica perdida. Por isso, Ale, é que eu codifiquei isso, né? Trouxe isso de uma forma muito simples, né? Especialmente aqui no perfil, gente, eu tento trazer o máximo de informação que eu consigo em pílulas. Mas aí, para quem quer se aprofundar, que tem o método do Help Juris, que é o curso mesmo. Por exemplo, com relação às custas do JEC, tem um módulo ali lá que tem 8 aulas que te dão a base mesmo para você entender qual é toda a lógica, que aí eu trago para você de forma assim muito resumida, porque são 8 aulas breves, né, direto ao ponto, para você entender como é que funciona a lógica, qual é toda a normativa que está sendo aplicada atualmente sobre o tema. E a última aula é eu fazendo com você, lá no site. Aí pensa bem, se você pudesse ter essa possibilidade, você, tô aqui com recurso para que eu tenho que recolher as custas. Abre a aula comigo do lado e eu te falando, olha, aqui é tal coisa, você vai preencher tal valor, aqui você tem que olhar para isso, aqui você tem que olhar para aquilo, a observação, ei, atenção, é essa aqui. E em 15 minutos. 15 minutos de aula. É isso. É o que você falou, é otimizar o tempo. Se de repente antes você ficava ali 1 hora, 2 horas perdida, tentando achar, ai meu Deus do céu, mas será que está aplicando isso? Será que ainda está valendo isso para aqui e tal? Porque realmente gera confusão, gera mesmo. Você tem um direcionamento. A minha ideia foi essa: te dar direcionamento para você ganhar muito tempo no seu escritório e ter segurança, poder passar essa segurança para o seu cliente. E num caso como o do recurso nominado, ter segurança é fundamental, né, Ali? Porque senão, se errar, já era. Já era, não tem como complementar. Não tem. E aí é a situação, né? O recurso, para mim, é o mais crítico, porque
não tem uma segunda oportunidade. Acabou. Não tem a diferença, não tem. Acabou. Então, assim, eu acho que essa deixa muito, muito claro que o nosso maior ativo é o tempo. E isso também está diretamente relacionado à gestão. Porque você precisa fazer a gestão do seu tempo. Então, você tem que ter isso. Então, você vê como esse seu método, esse seu curso, tem muita ligação com a gestão. O primeiro ponto é a gestão do seu tempo. Você vai investir 15 minutos, você vai organizar para assistir às aulas e vai economizar tempo na hora que você precisa emitir uma guia. O segundo ponto de conexão que tem entre os nossos assuntos é o cliente, a fidelização do cliente, o atendimento do cliente. Você deixar claro para ele, transparente, quais são as possibilidades que ele tem. O terceiro ponto é as métricas. São as métricas que a gente falou. Você ter dados. Para quê? Você tendo dados, a hora que você for fazer para o seu cliente a apresentação, tá ali. E o quarto e o último ponto, que é crítico, é o financeiro, que impacta diretamente, né? Então, são 4 pontos que tem muitos mais. A gente pegou aqui esses, então a gente está dando só uma pincelada para abrir, né, a mente de como é importante você recolher corretamente as custas, mas como é importante também você fazer a gestão do seu escritório, mesmo sendo eu escritório. Não espera ficar grande para começar a organizar, porque é muito pior. Com certeza. E a história Gente, a organização ela traz um resultado, né? Um resultado assim, objetivo, que eu acho que é imensurável. Porque realmente eu acho que é um grande problema da humanidade atual a falta de tempo. Tudo é muito corrido. A nossa vida contemporânea, ela traz pra gente, né, esses inúmeros papéis. Para as mulheres, então, nem se fala, né? Porque você acumula muitos papéis, acumula muitas funções. E quando você não tem esse gerenciamento, né? Você não tem essa gestão, realmente você se perde. E quando você, então, é dona do seu próprio negócio, que é o caso, né, gente? O advogado, a advogada, eles são empreendedores quando estão ali no seu próprio escritório. Né? Além de tudo, eles têm o próprio negócio para pensar, para gerir. Não é só simplesmente ser advogado e pensar só na questão jurídica. Não é só isso, tem muito mais além disso, né, Ali? Sem dúvida. E assim, o direito material, que a gente chama, é obrigação. A gente fez a faculdade, a gente tem uma OAB. Cara, isso é obrigação, isso é indiscutível. Agora, as outras habilidades, para você conseguir gerir o seu negócio como um empreendedor que somos, isso a gente não aprende na faculdade. E a gente precisa desenvolver. Porque não adianta você ter 5.000 processos se você não tiver uma boa gestão. Vão entrar os 5.000 processos e vão escoar os 5.000 processos. Você vai entrar, o dinheiro vai sair, você não vai nem sentir. Então, é muito importante ter essa consciência. Que mesmo, eu bato muito nessa tecla porque eu ouço muito, mas Alessandra, eu sou sozinho. Não importa. Todo grande escritório começou pequeno. Tá? E a sua cabeça não é um HD externo. Você pode fazer a mesma coisa 20 vezes. Em algum momento vai falhar. Vai falhar. Então, organiza. Faz o seu próprio checklist. Faz o seu manual de atendimento. Faz o seu manual de relacionamento com o cliente. E, claro, e conhecer o cliente. Entender qual é a melhor forma de você... eu vou fazer um manual em PDF lindo, todo, né? E o meu cliente é previdenciário. Muitas vezes o cliente previdenciário é analfabeto. E aí, adianta você mandar um manual de relacionamento do cliente? Não. Então, isso também é importante. Você ter esse cuidado de entender quem é o seu cliente. Claro, o seu canal de comunicação tem que estar adequado, né? Exatamente. Isso é muito importante. É muito importante. E eu falo muito de cliente, por quê? Porque sem cliente a gente não trabalha. De jeito nenhum. A gente fez ontem um podcast com o Cristiano Ferreira, o advogado da EX. E ele trouxe uma informação pra gente, assim, incrível. Em um mês, no Google, aparecem 1.600.000 vezes a pesquisa de palavra advogado. Caramba! Assim, é
muita coisa. Muita coisa. No Google, a gente está trazendo uma métrica assim, do Google, que ele trouxe para a gente ontem. Então, você saber o canal de comunicação é muito importante. E mais, você tem que ter tudo isso aliado a um diferencial. Porque, apesar de existir uma demanda enorme, porque existe uma demanda enorme, mas existe também muita oferta. São muitos advogados entrando no mercado todos os anos. Muitos, né? Então, assim, eu acho muito importante o advogado estar atento a tudo que ele pode fazer para ele ser diferenciado no mercado. O que ele pode ter de diferente, o que ele pode ter que vai fazer com que aquele cliente procure a ele e não ao que está na porta do lado. Né? E eu falo, né, que as custas processuais, elas ainda são tidas, mas a minha missão é mudar esse pensamento, tá? Eu tô aqui para isso, mas elas ainda são tidas como um detalhe, como algo, como se fizesse assim, isso faz parte do processo, então assim, eu não ligo muito para isso não, eu sei, porque eu pergunto isso diariamente para diferentes advogados, né? Até para entender um pouco como é que é o pensamento, né? E eu vejo que, infelizmente, ainda é tido como um detalhe. Tanto é que, infelizmente, olha o percentual que eu vou te falar. Cerca de 90% das custas são recolhidas de forma incorreta. Isso é muita coisa. E é claro, inclusive, eu adorei porque essa é uma analogia que o professor Renato Porto fez e que eu acho que assim, ele tem total razão, que é a seguinte, se um professor está reprovando 90% da turma, muito provavelmente a culpa é desse professor e não dos 90%. E aí, doutora, eu sei que se 90% dos advogados estão errando as custas processuais, a culpa não é sua. A culpa é do sistema que é intruncado. É complexo. Mas aí você tem duas possibilidades. Uma, você pode ser vítima do sistema e ficar lá, ai, ó Deus, ó céus, ó azar, né? Nada vai para frente, isso é assim mesmo, isso é um detalhe, tanto faz. Ou você pode ser ator principal nesse processo, aprender sobre isso, porque é possível, eu estou aqui para te provar que é possível aprender isso de um jeito muito mais fácil, prático, simples, tá? E você fazer com que isso deixe de ser o que está atrapalhando do seu processo se desenvolver muitos meses, até anos, menos, tá? Não, Com muito tempo. Não, e o que me choca, Daphne, é essa visão que você está compartilhando com a gente agora. Para mim, as custas estão diretamente ligadas à celeridade do processo. E estão mesmo, diretamente ligadas. Se você não recolhe correto, vai voltar, você vai ter que recolher, vai ter que juntar de novo, vai ter que analisar de novo. Então, assim, ok, a gente sabe que tem colegas que usam da estratégia, vou recolher mesmo o mínimo possível para depois complementar, para eu não perder o cliente. É a estratégia de cada um. Exatamente. Não estou aqui para discutir estratégia. Não estamos aqui para falar qual é a estratégia. Isso e é isso. E, às vezes, o modelo de escritório desse advogado é o quê? Contencioso de massa. Ele quer ganhar no volume. Ele não está tão preocupado com os detalhes, né, com a eficiência. Então, isso também passa para o modelo do escritório. Então, para mim, está diretamente relacionado. E a gente volta lá para o nosso principal ativo, que é o tempo. Quanto mais tempo leva um processo, mais tempo a gente investe em acompanhar o processo, em responder ao cliente, em peticionar no processo, em fazer audiências no processo. Então, para mim, tem muita relação, e faz muito sentido esse seu método, esse seu curso, que veio ajudar. E aí eu te falo, você podia expandir para outros estados. Nossa, você podia expandir para outros estados, que eu vou te falar. Cada estado tem um regramento, né? Sim. Aqui no Rio, é o que eu domino por trabalhar diretamente com isso há mais de 10 anos. Mas eu sei que em outros, cada estado tem seu jeitinho de fazer. Inclusive, em alguns estados, isso é extremamente simples. É até Rio Grande automático. Do Sul. Então, Rio Grande do Sul, você entra, se você é advogado habilitado no processo, dentro, você vai lá e coloca custas, e ele gera. Pois é, gente, isso é Rio Grande do Sul. É o sonho, agora eu vou te contar, sonho. Agora eu vou te falar. Passei por uma situação agora que eu nunca tinha passado. A gente emitiu uma guia de condenação. Ceará. E aí a gente mandou para a empresa pagar. Gente, guia de condenação é um boleto. Um boleto. De um banco que eu nunca tinha ouvido falar. Eles não conseguiram pagar pelo internet bank.
foram em 2 agências presenciais. E foram em 2 agências presenciais e não conseguiram pagar. Aí a gente entrou em contato com um advogado e falou: olha, podemos fazer o depósito da condenação direto na conta do seu cliente, ou na sua conta, enfim, e a gente junta a petição no processo, porque a gente não sabe como resolver, Como pagar? como pagar. Então ainda passamos por esses percalços. Por esses percalços. Não, porque não é fácil, não. Realmente. E o advogado, hoje então, você pode dizer isso melhor que ninguém, que você tem a possibilidade de trabalhar completamente no digital. E aí você tem como ter clientes do Brasil inteiro, né? E a gente atende. Olha, a gente tem processo em Roraima. Acre pra gente já é normal. Acre, Mato Grosso. Agora, pra mim, Roraima foi novo. Novidade. Foi novo. Eu não tinha nem cadastro. Tive que fazer. Gente, eu imagino que deve gerar uma confusão tremenda, porque em cada tribunal você tem regras diferentes, você tem, né, sistemas diferentes. O que eu faço? Eu tenho na aba de favoritos, eu tenho a pasta do escritório. E aí ali eu favoritei todos os tribunais que eu preciso. Então eu clico ali e eu olho, Rio de Janeiro, São Paulo, Roraima. E aí a gente vai e já tá tudo ali. E aí eu tenho uma subpasta de emissão de guia. Maravilhoso. Agora, você imagina, se para você que já está no estado mais complexo, aí você já está no estado mais complexo, beleza, os outros você tá tranquilo. Agora, quem não é do Rio e tem que atuar aqui, gente, quando chega e dá de cara com as custas, sério, o pessoal do Rio Grande do Sul, eu sei porque tem muitos advogados do Rio Grande do Sul que atuam aqui, eles devem arrancar os cabelos. Eles devem virar e falar assim, gente, sério, o que esse pessoal do Rio está arrumando? Exatamente. Fala, gente, carioca é tão descolado, mas chega nesse momento é um horror. Chega nesse momento é um horror. Exatamente. Porque realmente dá muita dúvida. Eles até assim, eles deram uma melhorada no sistema esse ano, né? Eu não sei se você já entrou, se já gerou alguma guia agora em 2024. Já. Mas já. Eles deram uma modificada lá no sistema, eu achei que ficou um pouco mais... melhor. Um pouco melhor, a visibilidade, né, das possibilidades ali e tal, mas a questão é realmente com relação ao regramento, que deixa muita dúvida. Porque, como eu falei, eles vão implementando novos entendimentos, um por cima do outro, e aí vai colocando, não, mas aqui agora a gente entende assim, e aí adiciona isso, e aí adiciona aquilo, e tal. Realmente fica entroncado. Eu concordo que, para quem às vezes faz poucos recolhimentos, não tem muita intimidade com a matéria, está vendo pelas primeiras vezes e tudo, e até para quem já atua há muito tempo, já é profissional experiente, ainda assim, para esse profissional, às vezes ele tem bastante dúvida. Não, tem muita dúvida, Daphne, e vou te falar nem. Você trouxe pra gente, tem normativas, tudo, que às vezes a gente não toma nem conhecimento. A gente só descobre que saiu alguma normativa quando vem lá, né? Olha, exatamente. Exatamente. Então, assim, né? Pra gente, então, é de extrema importância. Eu acho que extrema importância. O Ale, antes da gente acabar aqui o nosso tempo, que já está quase acabando, eu queria só que você explicasse pra gente o seguinte. O pessoal, principalmente, tem muito advogado que está começando a carreira e tal, que me segue por aqui, que vai assistir certamente essa live depois. De que forma você, por exemplo, você consegue ajudar esses advogados que estão no início, que eles, de repente, estejam querendo aprender, implementar uma gestão no escritório deles? Olha, a gente tem, sim, inclusive o professor Renato, né? Isso, o professor Renato, maravilhoso. Quando eu entrei na escola para fazer uma atualização de direito do consumidor, foi, assim, logo no início da pandemia. E hoje, você ter um escritório 100% digital e fazer uma gestão remota, isso hoje é usual, né? Uhum. Mas isso, há 4 anos atrás, quase 5, não era comum. E aí o Renato, junto com a Aline, que você também já convidou a gente para fazer a live, a gente estruturou uma mentoria para montar um escritório 100% digital. E claro que a gente tem também a parte da gestão. Uhum. Então, a gente tem todo esse suporte para quem está iniciando, né? E aí a gente consegue mostrar como fazer uma gestão de processos com um software gratuito, não necessariamente um software jurídico, tá? Uhum. A gente pode fazer gestão, pode ser numa planilha, a gente pode fazer no Trello, a gente pode fazer no Notion, e aí a gente traz essas possibilidades, essas ferramentas para quê? Para quem está começando,
experimentar. Não tem receita de bolo. A gente não vai impor e vai falar, olha só, você tem que usar X, Y, Z. Não, porque nem todo mundo se organiza igual, nem todo mundo... Então, a gente traz possibilidades para que teste. Ah, não, esse aqui foi o que é o melhor, né? Me adaptei. Né? Olha lá, a doutora Paula falando, ó, que fez a mentoria e foi realmente um diferencial para ela. Paula é uma querida, foi minha mentora, tá voando, tá com muitos clientes, é motivo de muito orgulho. Ai, Paula, que ótimo, né? A gente fica muito feliz mesmo vendo, né, as pessoas que a gente traz todo conhecimento e que aí elas conseguem implementar e aquilo faz uma diferença. Isso realmente traz uma satisfação pessoal muito grande, né? Muito grande. E assim, você falar, implementa. Isso para mim é muito importante. Não adianta a gente falar só a teoria, né? Precisa sim ter a prática, precisa. Então ter aquela testou, foi, fez, não fez, porque a gente sabe que toda mudança é desafiadora, né, Daphne? Então, assim, principalmente você mudar um hábito é bem desafiador. Então você precisa de alguém, até isso entrar na tua rotina. Claro. É importante ter esse acompanhamento, né, de implementação. Muito importante. E, gente, olha só, a única coisa para a gente finalizar aqui é que aguardem cenas dos próximos capítulos, porque por aí vem uma parceria muito legal, tá? Da Lê aqui com o Help Júris. Mas vocês vão ficar sabendo de tudo isso em breve. E eu tenho certeza que vai ser, assim, fantástico, que vai acrescentar de uma forma, assim, que realmente vai ser um grande diferencial para os alunos do método. Grande mesmo, tá, Lê? Nossa, eu tô super empolgada com isso. E eu também. Doida pra gente poder alinhar tudo, para eu poder anunciar pro pessoal. Mas vai ser demais, gente. Vai ser muito bom mesmo. No mais, eu quero agradecer muito, tá? Pela sua presença. Agradecer pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente hoje, né? Dando um pouquinho do seu tempo, pela sua generosidade, por estar mostrando tanta coisa importantíssima pra gente aqui. Obrigada mesmo, de coração, tá? E obrigada, gente, a todos vocês que estiveram aqui com a gente nessa live. Depois ela tá ficando gravada, tá? E aí vocês vão poder assistir. Em breve eu também jogo ela no YouTube. Aí é bom que dá para parar, dá para acelerar a gente. E é isso aí, gente. Eu que te agradeço o convite. Fiquei muito feliz. E vamos alinhar nossos projetos. Conte comigo, porque vai ser incrível. Vai, com certeza. Com certeza. Obrigada, tá? Obrigada. Um beijão, gente. Beijo. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.